Pronto. Compartilha sua tela, Rafael. Explica um pouquinho. Pronto, acho que esse aqui. Oi, Adriana, bom dia, tudo bem? Ei, Rafael, bom dia. Prazer. Prazer, meu. Bem, eu vou te falar primeiro aqui sobre o texto, das alterações que a gente fez, que eu fiz, para explicar o objetivo. Como o André estava falando agora há pouco, o conteúdo ele não alterou, só mudou a forma como ele é apresentado. Porque o SEO ele tem algumas coisas que você precisa fazer ali para que o Google possa colocar entre os primeiros resultados, se alguém estiver pesquisando o assunto. E uma das coisas que eu fiz de alteração foi o título. Deixei ele mais assim, claro para quem está procurando. Saiba o que mudou na legislação sobre infrações e sanções administrativas ambientais. Porque se tiver alguém procurando exatamente isso, a chance do seu texto aparecer no Google na primeira página aumenta. Então, eu coloquei o título bem mais direto para o que se propõe. Aí eu coloquei aqui o subtítulo, né, nessa parte aqui, logo em seguida. Geralmente o Google, quando ele vai colocar algum resultado, ele coloca algum textinho embaixo, que geralmente é esse texto que aparece logo depois do título. Aí eu coloquei de forma bem sucinta, o que você estava colocando na última versão, né, do decreto, publicado no final de maio, acho que é no dia 24 de maio, esse decreto aqui, alterou as normas acerca de infrações e sanções administrativas ao meio ambiente. Nesse artigo você vai entender cada uma delas. Tum. Aí, se a pessoa for pesquisar no Google e aparecer o seu texto como resultado, vai aparecer essa descrição aqui logo no início. Não vai aparecer ela toda, vai cortar um pouquinho, mas a pessoa já vai olhar e saber do que se trata. Se estiver realmente já procurando isso, ela já vai saber do que é o assunto. No caso, essa estratégia aqui é para quem já conhece a necessidade de sanção, da legislação, precisa estar por dentro e está procurando algum assunto específico, no caso esse aqui. Aí eu já coloquei aqui aquela definição que você colocou como subtítulo, que é de infração administrativa ambiental. Por que eu coloquei desse jeito? Porque para o Google, quanto mais subtítulos você tem, ele entende que o texto está melhor, assim, isso aqui tem um assunto aqui que é relevante, porque ele está fazendo essa divisão. Então, eu vou ter mais chance também de ir para cima dos resultados. Não posso dizer que vai estar entre as primeiras páginas, mas o nosso intuito é isso, porque o Google tem vários algoritmos e tem várias outras questões que ele analisa, mas as principais são essas aqui que está tentando colocar no texto. Aí, eu coloquei aqui que você tinha colocado a definição lá, segundo a legislação vigente, infração administrativa ambiental, aí eu coloquei lá o texto da lei como você tinha colocado. Aí, nessa parte aqui, também é importante eu colocar do que o texto vai se tratar, porque antes da pessoa ler, até mesmo o que acontece, para pegar o público específico desse assunto, quem quer realmente saber sobre isso? E às vezes a pessoa não tem tempo para ler, às vezes fica lendo, chama de escaneabilidade, a pessoa fica lendo ali só as primeiras frases, e se o texto estiver muito grande, às vezes ela pode perder o interesse. E ela vai procurar um outro texto que esteja mais direto para o que ela está querendo. Aí, nesse caso, eu coloquei aqui o novo decreto terá vários pontos da legislação, por isso organizamos mudança de 6 tópicos, que é o que você coloca ali. Nesses tópicos aqui, a ideia é colocar cada tópico como um link, porque às vezes a pessoa não está procurando todas as alterações, apenas algum assunto específico ali, então ela vai clicar ali na alteração no assunto que ela quer e vai direto. E aqui, no caso, o seu texto segue normal, que eu coloquei cada um dos tópicos precisa ter um link para ir direto ao tema, como eu tinha explicado. E a seguir, o texto segue como no original, como você tinha colocado, o que era e como ficou. Essa parte não alterou, porque tá bem legal ali, está bem objetivo. Para quem realmente está procurando saber só sobre esse assunto específico, não vi que não está bem claro. E após a explicação de cada mudança, segue uma sugestão de uma nova redação. No caso aqui é onde saber mais. Aqui eu tentei deixar de uma forma também mais direta para a pessoa que, tipo, já entendi isso aqui e agora? Para onde eu vou? Aí daqui no podcast legal sobre a alteração do decreto federal trouxe, o advogado Sérgio Carneiro apresenta informações complementares sobre o assunto e explica como isso impacta no cotidiano das empresas e das pessoas. Clique aqui para ouvir o episódio completo.
eu deixei um resumo do que o podcast está tratando, para a pessoa achar que realmente precisa saber mais ou não. E o seu texto também coloquei no final, não alterei quase nada, só coloquei aqui, a Rocha Cerqueira também está acompanhando essa temática e está à sua disposição para auxiliar em todas as situações de mediação relacionadas a situações de infração e as sanções administrativas ambientais. Eu estava vendo aqui também que, dependendo do objetivo, que pelo que eu estou vendo aqui do texto, desse texto, ele está procurando atualizar uma pessoa sobre assunto específico. Porém, ele também pode ser usado como uma estratégia para falar sobre o Divulga, a plataforma de vocês. A gente pode colocar alguma coisa assim, é, ah, existem alterações nas leis que não há uma previsibilidade de quando vai haver alguma alteração. É importante você estar atualizado. Se você quiser saber mais sobre essas outras legislações, tem o nosso plataforma Divulga. Se você quiser conhecer, clique aqui. Então, dependendo da estratégia que vocês forem utilizar, se é para atrair, no caso eu entendi aqui que vocês queriam mais atrair para a assessoria de vocês, não sobre a plataforma, nesse texto aqui. A intenção de vocês era mais destacar isso, é por isso que eu deixei dessa forma. Só fiz uma alteração para deixar um pouco menor os textos, porque o que acontece? Aquela questão da escaneabilidade, as pessoas geralmente tendem a não ler textos com muitas linhas, muitos parágrafos. Então, deixo de 3 a 4 no máximo para poder a pessoa e lendo de uma forma que ela possa ainda continuar achando aquilo, como é que eu posso dizer? Tornar aquilo ainda mais acessível, porque as pessoas encontram muitas informações e às vezes quando o texto está um pouco maior, o bloco já deixa um pouco assim, a pessoa fica um pouco mais resistente a acompanhar o resto do conteúdo. E mesmo que o conteúdo seja interessante, a questão mesmo da apresentação de como as informações estão, importa muito nesse caso. Eu acho que era só isso, né, por enquanto. Tem alguma dúvida, Adriana? O que você achou? Se a intenção realmente do texto era essa, do que eu aprendi, que eu entendi era essa mesmo? Eu tô demorando aqui só porque eu fui comparando uma coisa com a outra, então eu estou indo nas duas telas, tá? Só um minutinho. Estou com tanta aba aberta, gente, parece até que não tem cirurgia para fazer hoje. Acho que eu vou ter que deixar o computador ligado. Volta fazendo favor, só nesse parágrafo anterior aí. Ah, já vi, deixa eu ver. Não, no parágrafo mesmo anterior. Onde você pôs? Onde saber mais? Certo, tá aqui. Legal. Não, eu entendi eu entendi sua estratégia aí. Essa questão dos links, como é que chama quando o link é dentro do próprio, nem hiperlink, não, tem um outro nome que eles fazem. Isso já seria feito hoje, tá? Tem uma pessoa que faz isso para mim, porque é um trabalho um tiquinho braçal para o que eu estava, para o meu tempo aqui, então o Vitor, que me ajuda nisso, vai fazer isso hoje para mim, tá? Com relação ao título, ele está com erro, ele saiu com ponto de interrogação, tudo ok. Você volta lá em cima para mim, fazendo favor? Nós temos só que mudar, porque se você fala o que mudou sobre as infrações, o que mudou na legislação sobre infrações e sanções. Ok, tá bom. Eu estava olhando uma outra pessoa também muito entendida dessa questão do SEO, ele tem me falado que a gente não deveria começar o texto assim, como você colocou, o decreto federal, número publicado em tal época, porque isso dá um tom mais noticioso do assunto. Uhum. E aí a gente tira um pouco essa capacidade evergreen dos conteúdos, tá? Era a gente fazia assim e passamos e estamos nessa tentativa de tirar um pouco essa caracterização datada da legislação, apesar dela ser importante, mas a gente tem tirado porque isso deixa o texto com a ideia, mais datado e perde essa capacidade aí da perenidade dele, apesar da legislação continuar atualizada. Então, por isso que eu não fiz essa questão assim, tá? Porque a escolha foi essa, porque essa é uma alteração específica, de uma data específica, a mais recente. E, no caso, realmente, o
de blog ele tem que ter esse evergreen, de ser um pouquinho mais durável. Só que, no caso, o assunto em si, ele é dessa mudança específica. Por isso que foi julgado, eu joguei interessante colocar qual é a mudança. E daqui a alguns meses pode ter outra. No caso, esse texto ele pode ser atualizado. Início, né? Eu coloquei ela no terceiro parágrafo, você viu aí, né? Inclusive, eu não falo de quando é exatamente a legislação, por essa conta, né? Ela mostra que ela é a última e ela é desse ano, né? Só não mostra que ela é de maio deste ano. Porque o que acontece? Pode haver outra alteração em junho e a pessoa está procurando e quer se situar para saber qual é a alteração, entendeu? Isso, aí eu posso até, inclusive, atualizar esse texto, né? Eu vou lá no meu blog, atualizo esse texto e deixo lá, faço mostrando que houve essa legislação está polêmica, sabe, Rafael? Uhum. Por isso que a gente está acompanhando mesmo, que a gente acha que pode ser que tenha alguma coisa que mude aí. Tá? A gente está numa época de muita incerteza com relação a isso, inclusive você tem uma pauta verde sendo julgada e tal. Então, Entendi. por isso, essa foi a intenção, de não colocar, se você navegar por outros textos aí do blog, você vai ver que antes a gente usava muito essa forma, mas como eu estava precisando de uma publicação mais evergreen, tá? Mas nesse caso, esse assunto ele não é evergreen, porque ele é específico, porque pode ter outra alteração e vai ter uma outra data, e a pessoa precisa se situar para saber que data é, para saber se é a alteração mais recente. Porque às vezes, o que acontece? Não é todo blog que é atualizado. Então, às vezes, põe a última alteração, e às vezes você vai ver lá, a publicação é de 2020. Então, para deixar isso mais específico, existe realmente a publicação evergreen, mas nesse caso, um assunto que poderia ser evergreen era saber exatamente quais tipos de sanções administrativas ambientais a sua empresa pode ter. Aí é uma coisa mais evergreen. E pode falar, nesse caso, você está falando da alteração do decreto. Então, não tem como você não situar a pessoa, porque ela vai querer, mas espera aí, essa alteração é de quando? Você precisa, por exemplo, se a pessoa for versão no terceiro parágrafo, tipo, ela vai demorar muito até saber onde ela pode procurar um outro texto que já diga diretamente que é isso. Está com cara de notícia porque ela se refere a um assunto específico de um tempo específico. Tipo, essa alteração é a última. E quando é a última? Precisa saber a última mesmo? Eu estou olhando pela ótica da pessoa que está procurando as coisas no Google e tem pouco tempo e precisa saber rápido se aquilo é o que ela está procurando. Ok. Mas a gente pode deixar de uma forma mais evergreen, no caso assim, vamos saber o que diz a legislação sobre um assunto específico, sobre autuação. O que é atuação? Atuação é uma coisa que qualquer empresa enfrenta, o que é atuação, explicar o que é, os tipos de atuação, e o que a lei diz sobre isso. Aí sim fala, no final, a lei mais recente do dia tal fala isso. Esse conteúdo pode ser evergreen, porque você está falando de um assunto geral, explicando os conceitos dele, e no final você diz, a legislação atual fala isso aqui. Mas pelo que eu entendi desse texto, o assunto não era um conceito, era o que mudou. Então, o que mudou tem que ser a mais recente. A mais recente tem que ter uma localização para quem está lendo. Ok. Dos títulos é que eu não acompanhei. Você está querendo que eu coloque mais títulos? Não, no caso aqui, Porque eu coloquei aí, ó. Eu achei até que... Não, os títulos estão ok. Eu só deixei essa guia antes, esses links, para a pessoa saber exatamente o que ela quer. Às vezes ela quer saber um assunto específico, quer saber só sobre instrução. Isso o Vitor vai fazer para mim hoje aqui. Aí ele já vai lá, Tá. já vai direto. É tipo como se fosse um resumo. Aqui nesse artigo você vai saber sobre esses assuntos. Aí a pessoa que está vendo logo no primeiro parágrafo ali no início, isso aqui é o que eu estou procurando, então eu vou continuar aqui. Ok, ótimo. Não, essa questão dos hiperlinks aí, na verdade não é hiperlink, não. Como é que chama, Rafael? Quando é o link para o próprio texto, tem um nome que o IOST dá isso? Tem a âncora no site, fala que é as âncoras do texto, que vai para outra parte ali. Exatamente, André. E aí eu apanho um pouco para fazer isso, o Vitor faz para mim, que é um menino que me ajuda. Isso aí mesmo. O que a gente estava querendo mostrar aqui é que cada coisa tem um objetivo e ali não estava necessariamente cumprindo todos. Tem um texto aqui que é bem
Evergreen, quando você tinha falado, como você falou aqui, cadê? Eu acabei de ver, até tá mais para baixo, né? Mas esse é o tipo que, quando você não está falando nada da temporalidade, você consegue Tá fazer. bom. Investimentos sustentáveis, o futuro não demora. Evergreen, eu sei que esse não é um conteúdo que dá para ser. Eu só estou querendo tirar um pouco o tom noticioso dele. Tá? Publicada a legislação, tarará, tororô. Eu queria um pouco tirar esse tom noticioso dele. Mas ótimo, eu vou alterar aqui com as sugestões de vocês. Dá para alterar. A gente falou aqui, em alterar, a gente também pode ajudar para ser um pouco mais rápido, um pouco mais ciente das coisas, um pouco mais rápido das coisas que você está fazendo. Ajudar com essa questão para agilizar um pouco alguma parte, para você conseguir fazer mais coisas mais estratégicas ali, né? A gente quer ajudar literalmente nessa parte técnica para você conseguir fazer mais coisas estratégicas. Esse é o nosso papel, é ser mais, não só estratégico, mas também ser bem técnico, como vocês falaram. A gente queria mostrar essa nossa tecnicalidade aqui falando. Eu sei que a gente falou, tem uma estratégia por trás, mas aqui o que a gente está falando é bastante técnica. A técnica do texto, a técnica da lead, que é a parte de cima, né? Um texto mais SEO, o que colocar nas palavras-chave atrás, nas tags, ali para ajudar na busca. E que textos assim tem uma característica de ser muito mais buscados agora, né? E leis são buscadas 3 meses depois de publicadas, e depois eles caem bastante, né? Porque é o período de medo, né? A pessoa fica com medo depois dos 3 meses da lei estar sendo publicada e que ela ainda não sabe. Aí depois que ela sabe, acabou, né? Ela não vai procurar de novo. E todas têm um call to action específico para alguma ação com vocês, né? Você entendeu bem, vocês entenderam bem o propósito, era esse mesmo, não quis mandar para o Qualifica, na verdade eu quis mandar isso, direcionar isso, eu acho que isso, ele atende mais a clientes de contencioso, na verdade, né? Tem da assessoria, mas tem muito cliente de contencioso, então por isso que eu coloquei esses links aí, tá? Para dentro do site. E o que pode ser feito, não sei se é feito, vocês têm uma newsletter hoje ou algum canal que proporciona um acesso mais profundo de vocês, entendeu? Aqui é o noticioso, mas acho que dentro da notícia existe a interpretação desse conteúdo, a aplicação, a discussão, entendeu? E seja um podcast de vocês, seja uma gravação, entendeu? Talvez você fale, nossa, a gente vai gravar um podcast sobre isso, se você tiver alguma dúvida, manda aqui, entendeu? E depois do podcast gravado, a gente substitui para veja o podcast gravado sobre o assunto, entendeu? Mas acho que dá para ter um call to action e uma coisa que mostra que vocês são uma autoridade no assunto, entendeu? Uma mega autoridade ali. Não passar para os outros, acho que para manter a autoridade em vocês. É o nosso tempo, Sim. E vamos falar Pode parar de compartilhar, Rafael, e agora a gente parte para as questões eu acho que não só da interpretação, mas das expectativas da Adriana para citar, porque o Rafael vai fazer outro texto e até citar com você depois na nossa próxima reunião. Sei que vai para a cirurgia, mas como que a gente... Eu estou comendo enquanto falo com vocês, mas é porque eu tenho... Meu jejum começa a partir das 10 da manhã. Você falar, você não estava já de jejum, geralmente até mais, só às 10 tá bom. Mas o meu não me pediram só 6 horas, então eu estou aqui aproveitando os últimos minutos que eu ainda posso comer uma frutinha. Me perdoe essa delicadeza. Nada. É só setar suas expectativas para a gente começar desde o começo. O Rafael tem acesso à persona, todos os arquivos, as coisas que você passou. O que mais você precisa fazer? O que mais você acredita que precisa setar de expectativa, de coisa para ele reescrever toda aquela página do Qualifica e apresentar para você? Não, representar a página do Qualifica. Ele vai reescrever totalmente, vai começar do zero, uma nova versão. Eu tinha citado ele naquela questão, ele fez aquela última versão que eu passei para você. Eu acho que tem essa questão de ser mais publicitário, de encantar o cliente. A gente está falando de encantar essa pessoa que já sabe que precisa do produto, né? Encantar através dos diferenciais do produto em si. E mostrar os 3 grandes diferenciais ali. O que você acredita que pode destacar mais dos grandes diferenciais? Como a gente falou, que é ter o suporte de advogados, né? Não, na verdade, eu achei que o texto, ele não apresenta o que eu Qualifica. Ele tem uma série de erros técnicos eu acho assim, uma coisa é simplificar, outra coisa é deixar o produto simplório, né? Então, ali eu achei que ele não simplificou a linguagem, ele deixou ele simplório. Fica parecendo que o Qualifica é
um softwarezinho pequenininho que faz pouca coisa, que não resolve a vida do cliente, que é muito inferior à nossa concorrência, né? Eu achei isso. Então, é aquilo que, naquele sentido das outras reuniões todas que a gente já fez com você e a última que o Walter fez. Na hora que a gente põe em pé de igualdade, né, a gente põe, se a gente, pé de igualdade, que a gente vai, nem pé de igualdade, eu quis dizer, não, na hora que a gente coloca em termos comparativos, eu acho que, aquela landing page, ela não demonstra vontade nem de entrar no páreo para concorrer com os concorrentes, né, para fazer uma... Eu sinto assim. E quais os pontos você acha que precisa colocar que é diferente dos outros? Porque, assim, imagina... Eu queria que vocês me dissessem. A gente já apresentou o Qualifica para vocês várias... Não, mas eu já vi os outros produtos que estavam lá, que são semelhantes. Qual o ponto que é mais diferente dos outros? Isso, o André também já viu, né? A gente já... todo esse trabalho aí, Rafael, já passamos muitas vezes. O que o André já passou para você? Não, ele me passou os concorrentes, só que assim, eu estou vendo a minha interpretação como uma pessoa que não é dessa parte técnica, né? Eu olhei assim, poxa, eles são muito semelhantes. Os produtos, as soluções são semelhantes. O que muda é a forma como está sendo dita, mas assim, eu vi outras landing pages de outras plataformas também, de outros segmentos, eles apresentam a vantagem, apresentam o que é, só que, no caso, tudo que você está me falando, precisa mostrar o que o Qualifica tem de diferente dos outros. Então, qual é o ponto do Qualifica que ele pode fazer que os outros não fazem direito, ou que faz melhor? E aí, o que eu posso fazer? Eu posso focar nisso aqui e falar as outras funções dele de forma periférica, porque é outras funções que já contemplam o software. Vamos fazer diferente, porque isso aí eu já fiz muitas vezes. Vamos fazer diferente. Desses estudos todos que vocês já fizeram, dos concorrentes e etc., o que o Qualifica faz de diferente? E o que o Qualifica é diferente dos outros? O que ele é melhor do que os outros? Eu vi com relação ao suporte, né, André? Qualifica as 3 pontos que a gente colocou, acho que ter o suporte do começo ao fim com um advogado, não ser um painel de perguntas. Eu acho que o Qualifica, para começar, ele é mais humanizado em várias questões, tanto na questão de interpretar a lei. Vocês estão falando que ele não humanizado. Acho que ele é um time de advogados que está junto com ele em toda a assessoria. Acho que ele é um humanizado especializado, entendeu? Isso, que ele tem esse atendimento personalizado, personificado, e ele é individualizado, qualificado e etc. Então, esse é um diferencial que vocês estão vendo. Um próximo. Acho que o painel SG, acho que a integração, interpretação, não sei a palavra que a gente usa, do painel SG, das práticas, das leis, das práticas SG junto, integrado com as legislações atuais, e transforma isso num painel, entendeu? Eu acho que o painel SG é uma... O painel ISD, ele é, sim, um diferencial, e isso não existe nenhum outro, e ele faz essa integração com a legislação, com as normativas, não é normativa, não, com as conformidades ou não conformidades de cada cliente, já dando indicadores, né? Então, ali o cliente, a empresa já sabe exatamente o que fazer para, por exemplo, combater o greenwashing, né? Tá, ok. Então, segundo painel ISD. Outro diferencial. O que a gente vai falar que é o diferencial de vocês, mas outros apresentam, aí a gente entra nos diferenciais que os outros falam que apresentam e não necessariamente eles cumprem, vamos falar assim, né? Que é a questão do ter uma inteligência de execução, vamos falar assim, do colocar entre trabalho e tempo para a pessoa conseguir executar os trabalhos. Eu acho que é essa experiência aplicada na execução, que eu não vi ninguém falando desse jeito. Eu vi os outros falando que via mais rápido, mas não vi explicações para isso. E de vocês é o único que eu vi explicações, entendeu? Talvez entra na explicação do que é feito, que é a peritagem, que é essa questão do quanto tempo leva para fazer cada coisa da melhor maneira possível. Eu acho que a peritagem é um diferencial
entendeu? A peritagem é a facilidade de fazer as coisas, vamos falar assim. Eu vi os outros ter painéis e a integração de tudo. Eu acho que a inteligência de faz isso porque você tem só meia hora e ao mesmo tempo que está tudo integrado. Eu vi outras ferramentas, aí os Natura é a mais integrada, mas tem painéis que eles não integram, porque eu vi alguns vídeos dele, entendeu? Eu acho que eu navegando no Qualifica, foi o único que eu vi que eu clico num lugar, vou para o outro, clico no outro, vou para o outro, que realmente eu vejo que é uma plataforma integrada. Integrada porque está tudo lá dentro integrado, entendeu? Não está tudo dentro de caixinhas. Eu acho que se essa plataforma integrada, realmente, eu acho que a gente tem que buscar explicar por que é uma plataforma integrada e não um software como os outros falam, um software de gestão. Eu acho que a questão da gente falar plataforma é literalmente isso, que tudo está integrado. O Qualifica é uma coisa tudo junto. Ele não é... Ele tem várias maneiras de acessar, mas ele realmente é um aglomerado ali de informações que você acessa através das interfaces. Mas ele não são várias caixinhas e vários sisteminhas acoplados que a pessoa só enfia um no outro. E até outros concorrentes vendem assim, né? Vendem separado, várias caixinhas de sistema, né? Tem gente que vende solução só social. Então, vamos passar. Então, você falou de três, essa terceira, 3 ou 4, você está falando aí de toda a interface de integração que existe e de apoio e auxílio na performance de cada usuário. A peritagem vem para isso, e realmente não existe peritagem em nenhum outro sistema. Tá? Isso é uma novidade. Então, são duas coisas, na verdade. Tem essa integração, ele é todo linkado, ele vai de uma tela para outra com facilidade. A tela de dashboard dela é toda na ação, né? Na hora que eu entro no dashboard, eu já consigo saber como que está a situação da empresa naquele momento, em tempo real, etc. E ali eu já vou para aquilo que é a não conformidade, para que a pergunta, se eu respondo, como eu respondo, e isso para cada usuário. Isso para cada cliente e para cada usuário de cada cliente, né? A outra coisa é a peritagem, que ali é uma possibilidade de melhoria da ação dele. Olha, você não está fazendo isso direito, e o jeito, mas você pode fazer desse jeito assim que você corrige isso. Então, assim, é nesse sentido. E claro que também com a interface, tudo já é linkado. Ele não tem que ir para outra tela. Ali ele já clica e fala assim, o meu erro está aqui, para corrigir, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso, isso e isso, clico aqui e já faço. Exatamente assim. Tá. Mas isso aí é de usabilidade. E o que mais vocês notam que é diferente? Eu vejo que eu acho que a palavra parece pouco, mas eu acho que o de ser integrado, ele facilita o trabalho de muita gente de várias formas, assim. Porque não só de um lugar para o outro, mas como você falou, os dados estarem... Acho que o Qualifica, ele, de certa forma, ele é mais transparente com os dados ali das pessoas ali. Eu sei que cada pessoa vê um tipo de coisa, mas tipo, não dá para esconder que você está fazendo certo, nem que você está fazendo errado ali internamente, entendeu? Tipo, não dá para a pessoa mentir que ela não viu alguma coisa, entendeu? Então, agora eu acho que o desafio é o seguinte, você tem que mostrar tudo aquilo que é diferencial, mas você não pode só mostrar o que é diferencial, porque senão fica parecendo que a gente nem tem o restante. Não, isso pode ser feito, mas de uma forma, o que é preciso dizer, o que é mais evidente. Porque o que acontece? A pessoa está vendo vários softwares que estão... É aquilo que a pessoa vai fazer a pessoa comprar, é o que é decisivo para a pessoa. Né? Eu oferecer uma ferramenta de gestão de requisitos legais e que o que ele vai falar é ESG, ele não compra, porque ele não precisa de falar primeiro de ESG, ele precisa fazer gestão de requisito legal. Uhum. Entendeu? Não adianta, eu tenho que fazer a gestão, eu tenho que saber quais são as atualizações, qual é a legislação aplicável para o meu negócio, para a unidade do meu negócio em nível estadual, municipal, federal. Eu entendi, Adriana, só que pelo olhar da pessoa que está procurando uma solução, tipo, ela vai ver várias. Então, ela precisa saber, essa é uma compra racional, né, que é feita por uma empresa. Então, eles têm que avaliar qual é o que vai ter de diferente para poder pesar nessa escolha. Eles têm mas se você mostra só o que é diferente, sem mostrar o que existe, você mostra uma coisa a menos. Entendi, mas não disse que não vai ser mostrado. Mas porque lá não mostrou.
O que eu li lá não mostrou. O texto não mostra isso. É porque numa landing page, geralmente, não dá para você colocar todas as informações, vai cair de novo na questão da Não, usabilidade mas ali. nesse momento, a gente vai mostrar tudo, a gente foi real, a gente vai mostrar tudo, vai ser, não preocupar de ser uma landing page, vamos falar, rápida, vai ser uma landing page que vai passar todas as informações. Então, é uma apresentação, é uma página de apresentação inteira do produto, sendo que toda a informação está ali sem clicar para fora, né? Tem alguns concorrentes que a gente até viu junto, Rafael, que tinha informações estendidas, né? Colocavam um negocinho e iam para páginas para fora. O objetivo é para ficar tudo ali, em textos mais curtos, vamos falar assim, em textos um pouco mais curtos, referentes a isso, mais curtos, estou falando, não precisa em cada diferencial, em cada coisa, escrever 5.000 caracteres, né? Vamos escrever menos e mais tópicos. E eu acho que a gente precisa entender, vocês vão precisar, e aí eu não dou conta de fazer isso agora, tá? Entender o qualifica. Por exemplo, porque existem erros técnicos ali que fica parecendo que a gente nem sabe do que a gente está falando. Por exemplo, acompanhe em tempo real as obrigações legais de acordo com os impactos, perigos e riscos aos requisitos legais. Isso é uma questão técnica. Existe uma coisa chamada, que eu já falei com o André, eu sei que as palavras são interessantes, mas se elas são, nesse contexto de gestão de requisito legal, se ela é usada assim, ela diminui o tamanho. Então, qualquer pessoa mínima, qualquer gestor de meio ambiente, qualquer técnico que trabalhe, né, com gestão integrada, sabe que isso aqui que a gente está falando está errado. Então, aspectos e impactos é um termo técnico dentro de um item de gestão de requisitos legais. O outro chama perigos e riscos, que é um outro termo técnico dentro de um item de requisitos legais. Agora, ele não acompanha só, e aí fica parecendo que ele está acompanhando só isso aqui dentro do Qualifica. Ele não está acompanhando só isso, não, ele está acompanhando muito mais do que isso. Tanto é que lá você vai ver que lá no Qualifica, André, tem lá a aba aspectos e impactos e tem lá a outra aba que chama perigos e riscos. E para você saber, tem gente que nem gosta, nem contrata essa aba. Nem contrata isso aí. Então, isso aqui, como o grande chamado, é um erro técnico. Entendeu? Por isso que a gente não pode usar isso. Aí vamos ver, veja as vantagens: organização com agilidade, acesso à legislação, classificação das obrigações legais. Aí, de novo, vocês falam, as obrigações legais não são classificadas de acordo com aspectos, impactos, perigos e riscos, não. Nem existe esse tipo de classificação. Algumas questões são feitas assim. Agora, a legislação não é feita assim, não. Quando você fala aqui, probabilidade dos riscos, você fala para... É uma coisa diferente, eu acho que é porque é muito técnico, vocês estão confundindo. Aspectos e impactos não é a mesma coisa, e perigos e riscos não é a mesma coisa de probabilidade dos riscos legais. É uma parte delas. Aspectos e impactos, uma coisa, perigos e riscos, outra coisa, e esses dois são uma parte dentro da legislação. Aí vem acompanhamento da conformidade legal. Ok, informação personalizada em tempo real. Então, na verdade, você fala aqui, em tempo real, aqui você fala de forma... Onde mais você fala isso? Não fala não, né? Qual parte? Em um só lugar. Não fala não. Mas não, então ok. Gestão integrada na prática, sistema de indicadores, direcionamento sugere ações diárias, uma equipe mais qualificada, suporte técnico de especialistas, avaliação de informações. Nosso time de advogado também pode verificar as informações adicionadas à plataforma a fim de evitar sanções futuras. Para isso, basta enviar uma solicitação de validação de evidências.
Isso é uma das coisas, né? Assim, para fim de evitar sanção futura, não é para isso, é para poder fazer a gestão do requisito legal. Claro que o final pode ser evitar sanção futura, mas a empresa hoje, ela não está, ainda mais quando você vai avançar na questão do ISD, você não está só falando de sanção futura, você está falando de riscos, inclusive, de crédito, de linha de crédito, né? Então, fica parecendo que o Qualifica Legal está evitando que a pessoa, no final das contas, evitando que a pessoa pague multa. Gestão de requisito legal é muito mais do que isso. Agora, eu tinha vontade, eu queria, não sei se vocês conseguiram achar alguma landing page dos concorrentes e tal, mas eu queria pensar assim, esse texto aqui, na hora que vocês comparam um produto com o outro, vocês acham que esse aqui está mais competitivo do que os outros? A gente está usando, como falar, artifícios emocionais para falar sobre os produtos. Também a gente tem que colocar e exemplificar. A gente estava focando nos benefícios, nos diferenciais e tirando algumas coisas. Acho que a gente, como eu te falei, dessa nova versão, trouxe o Rafael, a gente vai criar uma página que fale de tudo, seja uma grande apresentação, que tem alguns destaques, mas que a gente fale de tudo em todos os momentos. A gente estava focando na tomada de decisão colocando a pessoa em comparação com ela está vendo várias páginas. Agora a gente tem que pressupor as duas coisas, que ela está vendo todas as páginas e também não está vendo, que ela vai ver e vai ter todas as... Pois é, daquilo que a Juliana já falou com você, que é o que faz diferença na hora de vender, que você usou? Daquelas informações todas que Juliana falou assim, na hora, o que é decisivo para o cliente fechar ou não com a gente? O que é decisivo? Ela falou do time de advogados e dessa questão ela falou que as plataformas não são... O que ela me falou é que as pessoas enxergam que o Qualifica ele é mais claro, mais claro de uma maneira geral, ele dá para entender o que todo mundo está fazendo, dá para entender todos os dados de uma vez só. Tipo, que esse painel, ela falou muito do painel agora, que as pessoas estão adorando esse painel de entrada, né? Que está tudo separado nos outros e tudo separado por tipos, por coisa, e para vocês ele é um painel um pouco mais inteligente, né? As pessoas estão vendo que está claro o que precisa ser feito. Ela falou isso muito dessa clareza do que precisa ser feito. Os outros não deixam essa... Tipo, a pessoa tem que buscar o que precisa fazer e o Qualifica já dá o que precisa fazer. E isso... Ela falou que isso vai tirar problemas que as pessoas falaram que tinham, né? Rafael, só para você ter ideia, a gente não pode falar isso. Mas, quer dizer, a gente não pode falar desse jeito, e por isso que eu falo com o André muito que eu estou em busca dessa linguagem publicitária que eu não sei, não sou publicitária, não sei, estou atrás dela. Que é eu e a Rocha Cerqueira inteira, que é o seguinte, você tem noção, a gente presta vários serviços, um deles a gente tem a plataforma, tá? Uhum. Alguns clientes que nós já recebemos, nós fomos contratados para ler com eles a plataforma do concorrente, que eles eram clientes do concorrente, porque tinha que desmistificar aquilo, tinha que entender o que era aquilo. A Rocha Cerqueira entrava, prestava um serviço de entrar no sistema, vamos por lá, do CAL 4.0, e ensinar as pessoas o que tinha que ser feito ali. Olha, e isso aconteceu muitas vezes, por isso que a gente conhece o concorrente muito. E aí a gente foi vendo que o concorrente também foi trazendo, que Walter falou muito com a gente, que o concorrente foi trazendo assim, o concorrente hoje mostra que ele faz um tanto de coisa, que na verdade quem é pioneiro e quem sempre fez foi o Qualifica, e que não está claro. Então, ele mostra lá a maneira de... a gente está muito ainda indeciso com a linguagem, porque a gente acha que a linguagem que está sendo apresentada, não é só o que está sendo apresentado, né? A linguagem que está sendo usada para apresentar os diferenciais do Qualifica, na verdade, não mostram toda a potência que ele é. E nem mostra, assim, de uma maneira publicitária mesmo, uma maneira criativa,
né? Então, na hora que a gente abre lá, não importa se é site, ou se você pegar um trechinho do que está sendo dito pelos concorrentes, eles são muito mais, dito de uma maneira muito mais interessante, de uma maneira que vende muito mais. Então, não é uma questão só de desmistificar, lá está claro do mesmo jeito, a linguagem deles é muito clara. E a gente não, a gente está, é por isso que eu falei, entre a linguagem simplória e a linguagem simples. Então, fica parecendo que a gente está diminuindo aquilo que é feito. De uma linguagem que às vezes está demonstrando que a gente nem conhece do que a gente está falando. Como é o caso de aspectos, impactos, perigos e riscos. Isso aí o nome é muito atrativo, mas isso é uma questão técnica. Isso existe em qualquer... Podem pesquisar aí, aspectos, impactos, perigos e riscos. E o que acontecia antes era uma tela só. Todo mundo tratava como uma coisa única, aspectos, impactos, perigos e riscos, uma aba só. O Qualifica ND separou em duas. Né? Então, é isso. Grosso modo, Rafael, é como se fosse assim. Vamos imaginar que um carro explode, um caminhão de combustível dentro da pedreira, né? Fazendo lá, um caminhão de combustível explode. Então, eu tenho a parte de aspectos e impactos. O caminhão, deixa eu ver se eu sei te explicar, porque eu também não sou advogada e é técnico. Uma parte é mais ligada ao meio ambiente, tá? Então, aquilo ali a fumaça pode ser poluente, o óleo pode ser derramado e contaminar o solo, mais ou menos assim. A outra, perigos e riscos, pode ter o perigo da extância, vou voltar, que aí eu fechei meu pensamento aqui. Um caminhão de combustível andando numa pedreira, tá? Então, quais são os aspectos e impactos? Ele pode explodir. Se ele explodir, ele pode ter tanto a questão voltada para o meio ambiente, e aí a gente chama de aspectos e impactos, como ele pode ter uma parte voltada para a saúde do trabalhador, para a segurança das pessoas, né? Que aí chama perigos e riscos. Então, pode queimar as pessoas, é um perigo, tem um risco, um perigo ali. Então, isso é uma parte técnica dentro do Qualifica, que é linkada com algumas legislações que vão permear, que vão fazer uma interface com essa questão técnica. Então, existem normas legais e existem normas técnicas. E isso, dentro de aspectos impactos, é uma coisa. Agora, existem lá várias legislações que não vão contemplar muito isso, não. Entendeu? Não, entendi que ele aparece realmente aquilo que só interessa aquele assunto, tanto em partes técnicas e normas legais, né? Eu até coloquei isso aqui, mas não sei se ficou claro da forma como vocês estavam querendo passar. Tá aqui, ó, integrando, acesso à legislação. Aqui, apresentação do Qualifica? Você já assistiu uma apresentação do Qualifica? Não assistiu, passei agora, ou ele vai assistir também. Eu só vi a plataforma, eu vi o texto que estava da versão anterior, do que está no site, e a versão última que foi apresentada. Eu fiz em cima do que já tinha sido apresentado para ver, não, isso aqui não funciona, então vou tentar por esse caminho para saber se é isso que realmente eles estão querendo. Entender primeiro o que o Qualifica, entendeu? Assim, saber o que é essa ferramenta, como é que ela faz. Se você achar que tem que conversar com outra pessoa, né? O Walter é o melhor, porque eu nem sou a pessoa que vê, ou conversar com a Juliana, que é o comercial da Rocha Cerqueira, mas é uma advogada, ela é consultora. No escritório, Rafael, não tem ninguém que não seja... Mas, Adriana, a minha dúvida é a seguinte, desse texto da última versão que foi a que eu fiz, quais são os erros técnicos que eu preciso entender como funciona o produto, para poder explicar? Então, você disse que teve alguns erros técnicos de função, quais são as partes que tiveram erros que eu preciso ver para saber, para entender melhor? Impactos, perigos e riscos é uma delas. No caso, é porque são coisas separadas e aqui está como se fosse uma só? É isso que está... É como se você estivesse falando que o sistema faz isso que fazer gestão de requisitos legais
é analisar aspectos, impactos, perigos e riscos. Não é. Ah, tá. Isso é como se fosse um plus. É como se fosse uma função a mais do que realmente ele tem. Função a mais dentro da gestão de requisitos legais. Entendi. O tempo inteiro, a gente faz gestão de requisito legal. Uhum. Entendi agora, né, o sentido. Deixa eu só colocar aqui essa observação, que aí isso também já vai mudar na forma como vai ser apresentado esse recurso aqui. Porque realmente eu tinha entendido que era uma coisa que fazia parte. Qual é o outro tópico que precisa de ajuste de compreensão? Deixa eu abrir lá. Rafael, eu estou lenta porque eu abri tanta aba. Você me desculpa. Não, sem problema. Porque Porque a questão da linguagem a gente vai ajustando, mas o conteúdo realmente precisa ser bem compreendido. E é realmente Então, importante o que você está falando. vamos... Adriana, quem sabe, então, nesses dias, vocês conversam com a Juliana. A gente vai conversar. O que a gente vai fazer hoje? Vou até te pedir licença, você vai fazer coisa, e eu vou viajar para o Paraguai. A gente fechou um cliente, você fala da nossa legislação, mas a do Paraguai é muito pior, né? Assim, falando. A gente vai lá, até comentou sobre vocês, tem várias coisas que não tem lá, ou que tem e ninguém liga, né? A gente estava até falando sobre endomarketing. A gente acabou de fechar um cliente no Paraguai, eu vou viajar para lá hoje de madrugada. Eu tenho que ver um negocinho aqui que pediram para mim ver da vacina, eu tenho que tirar, pegar um certificado que não está saindo aqui, vou ter que passar no posto de saúde para pegar da vacina da febre amarela. Tá, eu vou sair, o Rafa vai continuar, ele vai ver, ele tira essas dúvidas com a Adriana, Rafa, e em seguida eu vou... Uhum. Eu acho ele vai ver o vídeo e depois a gente vai pedir para falar com a Adriana. Véspera daqui a pouco, eu tenho que parar aqui, porque 10 horas eu tenho que me preparar para essa cirurgia, senão vai dar até errado. Rafael, eu estou pensando aqui que talvez você pudesse conversar com a Juliana. O que você acha, André? Sim, não, eu acho que sim. O que eu quero fazer com ele, o Rafael vai ver o vídeo que eu acabei de passar para ele, em seguida, as dúvidas que ficarem, já fala com a gente. O vídeo é de quê? De apresentação, aquela apresentação que vocês tinham até passado para a gente, né? De apresentação do Qualifica com o cliente novo. Né? Esse vídeo, Rafael, é um vídeo que talvez ele já é feito não para vender o Qualifica, ele é feito para quem já é cliente e vai migrar, está migrando. Tá? Então, são pessoas que já conhecem muito a ferramenta de agora, e aí ela está estudando, ela está aprendendo, e é assim, olha o tanto que melhorou, olha o tanto que avançou. E claro que a gente fez isso com base em pesquisa com o cliente, então tinha cliente que tinha pedido algumas coisas, por exemplo, que não aparece lá. Existe uma coisa que chama as perguntas, as pessoas respondem as perguntas. Existe uma coisa chamada lista de verificação, LV. Essa LV é composta de várias perguntas, tá? Que a gente chama de checklist. E aí, na hora que ele vai respondendo a essas perguntas, transformando essas respostas em evidências de cumprimento legal, é que essa lista de verificação serve para isso. O cliente nos disse também assim, olha, eu prefiro eu prefiro checklists com perguntas curtas, uma checklist com muitas perguntas e as perguntas sejam curtas, do que uma lista de verificação pequena com perguntas muito longas. Então, tudo isso entrou na nossa mudança e na nossa migração de Qualifica ND. E aí, isso aí que a gente está mostrando para o cliente que já existe. Não é uma apresentação para vender o Qualifica para quem não conhece. Entendi. Tá? Agora, por que eu sugeri a Juliana? Porque a Juliana é advogada, conhece o Qualifica, é consultora, atende o cliente, mas ela é o comercial. Na Rocha Cerqueira não existe um comercial que não seja advogado. Tá? E ela sabe te falar melhor disso. Então, se você quiser, o André pode passar aí os contatos, porque já está no grupo, e vocês combinarem nesses dias que eu fico fora, eu tenho impressão que quinta-feira, se Deus quiser, eu já estou de volta. Se Deus quiser. Sabe, eu já estou de volta, quando eu falo, de volta trabalhando, porque amanhã eu já devo sair da internação. Mas como eu não sou muito boa para anestesia, eu fico meio grogue, aí eu estou me dando um prazozinho aí de 2 dias para ficar
Bem, e aí, nesse períodozinho, se você quiser conversar com a Juliana, eu acho que talvez seja seja interessante. Eu concordo. A gente vai. Primeiro, eu vou colocar o Rafael no grupo, já vou assinar a Juliana, se você quiser. Eu vou ver se ela tem horário amanhã, hoje ou amanhã, uma hora mais ou menos, mas eu até gostaria, eu falei, o Rafael vai ver primeiro esse vídeo. Está ali uma hora, dá para ver um pouquinho adiantado, 1h30, na verdade. Assistindo esse vídeo, acho que dá para levantar as dúvidas, com essas dúvidas a gente tirar as dúvidas e chegar nessa outra camada com a Juliana. Tá, agora, o Rafael, a gente está em busca de uma linguagem que encante. Que, claro que seja, eu não gosto de falar se é simples, se não é simples, isso aí vocês sabem muito mais. Mas sabe assim, foi uma agência de publicidade bacana, de gente criativa, que entendeu muito bem o que o Qualifica e agora está fazendo esse material. É isso que a gente quer enxergar ali. Nós queremos sair daqui, olha, nós temos que avançar em termos do que já existe hoje. Sabe? Assim, por exemplo, hoje vocês têm lá o Qualifica, está no site o Qualifica antigo. Esse site que está ali, aquela linguagem toda, que podia ser muito melhor do que está, foi feita por mim e pelo Walter. Eu que escrevi, eu não sou publicitária, não sou nada disso. Aquilo ali nós chegamos e fizemos. Eu fiz porque eu tinha que fazer logo, e nós começamos a fazer. Foi no meio dessa pandemia, dessa loucura toda, eu comecei a fazer aquilo. Agora, o que eu acho é que eu sempre falei, foi assim que eu cheguei até o André, eu falei isso com ele, porque eu sabia muito bem que ali tinha um tanto de senões, porque eu não sou publicitária e eu acho que cada macaco no seu galho, sabe assim? Cada pessoa tem sua expertise, tem sua competência, estudou para isso, então vai fazer, e é isso que eu sentia falta lá. Agora, eu queria que fizesse diferença, fosse mais atrativa, fosse mais interessante, uma linguagem enxuta, publicitária, criativa, que a pessoa, na hora que passar por aquilo ali, pelo menos fala assim, opa, eu estou querendo conhecer mais esse Qualifica, a Land Peixe talvez seja para isso, estou querendo conhecer mais desse ecossistema, eu preciso conversar com alguém de lá e ver se ele é melhor do que eu tenho, eu preciso, esse tipo de coisa que eu estou em busca. Entendi. Sabe, que eu acho que a gente ainda não tem, Essa versão, essa última que você teve acesso, no caso, você falou que tem que mudar, que está em linguagem muito simplória, no caso. Como é que está? Ficou parecendo que não deu a dimensão do que o Qualifica é. Certo. Uhum. É isso, tá? Não deu a dimensão do que ele é. Mas o som, a forma como está falando com o seu público, você acha que está adequado ou tem que melhorar também essa parte? Melhorar um pouco. Acho que nesse ponto talvez tenha que usar uma... Mais formal ou mais descontraído? Não sei formal, mas talvez seja de mostrar... E aí eu não sei dizer direito, Rafael. Eu não sei até que ponto é mudar a linguagem e até que ponto é mostrar tudo que o Qualifica faz. Eu acho que isso está meio misturado. Então, eu não sei dizer se é só mudar a linguagem que já resolve, eu acho que não. Acho que é acertar fazer essas correções de entendimento da plataforma, achar eu não sei usar os nomes, não, vocês me perdoem, mas eu falo assim, usar sabe assim, aquelas sacadas geniais da publicidade? Eu falava isso com o André. André, eu estou atrás dessa pessoa que sabe falar assim, ele acertou o tom, ele falou aquilo. A única coisa que eu falo que a gente acertou e gostamos do resultado chegou chama plataforma e ecossistema, porque a gente tem justificativa para isso, vamos falar assim, né? Plataforma porque ela está totalmente conectada e ecossistema porque não acaba no programa em si, porque o programa é uma portinha, uma salinha, vamos falar assim, da Rocha Cerqueira, né? Então, ele é um ecossistema da gestão de requisitos legais. Ele faz parte do ecossistema, né? Ele não compra, qualifica e está contratado o Rocha Cerqueira para fazer o que a pessoa quiser, mas, né, ela vai entender, faz parte desse ecossistema, então, que dá acesso a esse ecossistema. Quando ele contrata o Qualifica, junto dessa contratação de software, né, de plataforma, de inteligência artificial, que foi vem toda uma inteligência de pessoas que estudam cada empresa, que estudam cada unidade da empresa, que entende o dia a dia, que sabe os desafios, que entende o setor,
que são advogados especializados nisso aí, e que aí, então, por isso, eles dão conta de dar toda uma assessoria, uma consultoria para o cliente. Entendi. Eu acho importante realmente tirar essas dúvidas da funcionalidade, que talvez o que eu escrevi foi a forma como eu entendi, e como você falou, não está batendo com realmente o que a plataforma faz. É por isso que eu falava com o André que parecia que a pessoa não conhecia ainda a plataforma. Eu vou precisar fazer uma sabatina com ela, eu acho, para poder perguntar. Alguns detalhes pode parecer óbvio para vocês, mas como eu não sou da área, eu preciso entender como funciona. Agora, deixa eu te falar. Tem duas apresentações. Tem uma apresentação do Qualifica, que o André já tem, que ela é antiga, tá? Não estou falando da linguagem, não, mas assim, ali tudo que está dito continua. Tudo que está no site antigo, o Qualifica faz. Tudo aquilo. Continua fazendo. O Qualifica ND continua fazendo tudo aquilo e muito mais. Porque agora ele tem a peritagem, agora ele separou aspectos, impactos, perigos e riscos, agora ele tem a parte de ESG, agora ele tem os scores das ODS, ele está ainda mais funcional, mais prático, mais inteligente, mas isso aí é óbvio, assim, falar desse jeito é meio óbvio, por isso que a gente está atrás dessa linguagem que consiga mostrar tudo isso e encantar, ou pelo menos chamar, convidar a pessoa, o gestor, se sentir atraído para poder conhecer mais o Qualifica. Entendi. Outra dúvida, com relação às funcionalidades, eu vou fazer o seguinte, vai ter coisas que eu vou precisar perguntar, como eu falei, parecem óbvias para vocês, mas para mim não é, devido a eu não ser da área. E o público de vocês também tem uma visão específica. Pelo que eu entendi, eles são B2B, então eles têm embora eles tenham que usar uma visão mais publicitária, como você falou, vai ser uma compra racional, né? Eles vão ter que analisar vários fatores, vai ter aí o peso de outras pessoas ali daquela empresa, seja de diretoria, seja comercial. Então, eu vou precisar falar mesmo com a Juliana, né? Para poder entender como é que a gente vai apresentar esses pontos para esses públicos. Porque não é só o pessoal, o engenheiro vai ver, né? Puxa, isso aqui é o que eu preciso. Aí chega o comercial vai barrar. Não, peraí, esse preço aqui não dá. Ou vai chegar a diretoria, não, eu conheço esse cara aqui, essa empresa eu já conheço há mais tempo. Então, a gente vai precisar chegar nesse consenso que vai ser uma landing page, mas só que vai ter vários públicos ali que vão olhar e vão ter seus prós e contras. Isso. Rafael, na hora que você conversar com a Ju, vê com ela o que ela acha, se vale a pena você... essa semana vão ter mais 2 treinamentos da plataforma. Se vale a pena se você puder, e se você achar que vai ajudar, participar desse treinamento, só que aí é treinamento para o usuário, tá? Não é gente que já conhece. Não, mas eu acho importante também para poder até absorver. Isso, ou então você vai falar assim, não, Juliana, eu queria que você, que você e a pessoa do treinamento, aí eu te aconselho que seja o Sérgio, talvez, seja o Sérgio, que é um outro advogado, tá? Sempre vou falar com você, advogado que está falando. Sim. Acho que lá só advogado, nós que prestamos serviço, às vezes não somos advogados, mas o restante todo é. E aí, talvez seja o Sérgio, que vai, com eles dois, você vai bater uma bola, assim, para eles mostrarem o que é diferencial, por que o engenheiro vai querer o Qualifica? O engenheiro vai querer o Qualifica, ele já vai conseguir resolver isso da vida dele. Por que o gestor de meio ambiente vai querer isso? Ele vai querer porque aquilo vai resolver as dores todas. Eles vão conseguir falar com você de todas as dores, de como é que o Qualifica resolve cada uma dessas dores. E aí vocês vão selecionar ali o que é mais interessante, o que não é. Eu também tenho uma sugestão. Aquele texto que está lá no site, você falou que as funções continuam como está lá e só tem os plus, né? As melhorias que foram apresentadas aqui com a Pilar, né? Foi trabalhada essa parte. Eu acho que eu vou olhar esse vídeo, vou olhar novamente o material que vocês já produziram e eu vou tentar elaborar um questionário. Não vou mandar um questionário para vocês, não é isso? Mas eu elaborar o que eu preciso saber ou entender, que às vezes a forma como está ali, talvez eu tenha entendido, eu entendi de uma outra forma, que como você falou, não era desse jeito, com questão à avaliação dos riscos e impactos. Então, eu preciso ver realmente, gente, essa informação é isso mesmo?
O que que é isso? Eu acho que eu posso também fazer esse questionário para fazer essa sabatina com eles, para poder sair já treinado dali. Rafael, quando o Walter apresentou para o André, ele usou, inclusive, nem é o que está no site, é uma apresentação que existe do Qualifique, e foi contando, foi conversando com o André, falando sobre aquilo. E aí, algumas vezes, ele falava assim, eu estou seguindo isso aqui, mas agora isso aqui já está até diferente, porque agora a gente já tem legal design, nossa... A atualização mensal, que é uma coisa que você tem que mandar todo mês para o cliente, que é aquilo que você mostra todas as normativas estão ali. O cliente manda uma planilha de Excel. Nós enviamos os textos, depois a Juliana vai te mostrar, é escrito assim, o cliente recebe de cada legislação que é aplicável a ele. Ele recebe assim, o que é a legislação, o que mudou na legislação, informações complementares, as perguntas que ele tem que responder. Isso já clicável. Ele clica lá e já vai na pergunta que ele tem que responder. Essa legislação é muito robusta. Informações complementares quando precisa, podcast sobre a legislação. Ele tem tudo isso que ele recebe mensalmente e todo clicável, uma interface realmente bem feita com o sistema, sabe? Então, assim, tem muitas coisas. A gente vai ter que entender melhor o que vale a pena trazer para a landing page e as outras que vão ficar para uma futura mudança no site e daí por diante. Eu acho que realmente eu preciso tirar algumas dúvidas da funcionalidade e perguntar algumas coisas que são básicas para vocês, mas para mim, para poder passar isso de uma forma mais assertiva, entender como funciona. Eu tenho certeza que é isso mesmo, sim. Por isso que eu falei, traz quem está escrevendo, porque é difícil de falar. Pena que está sendo hoje, então eu ficaria assim, horas aqui, já traria a Juliana para a conversa. Pena que coincidiu com essa minha cirurgia, você me desculpa. Não, sem problema, que aí eu já elaboro as dúvidas que eu tenho, já faço elas todas organizadas, e aí eu vou perguntando na hora, um trabalho mesmo, vai ser uma entrevista, de alguma forma. Uma entrevista, um briefing bacana. E briefing, assim, eu não tenho dificuldade com briefing, não. Toda vez que a gente participa de um briefing, a gente acaba aproveitando aquilo para melhorar outras coisas também. Porque ninguém sabe melhor o produto do que vocês. Então, eu preciso entender realmente como funciona para poder passar essa linguagem mais atraente. E vocês são os que melhor sabem. Então, realmente, eu preciso pegar toda essa como vocês têm nuances que, como você já sabe, o produto já conhece, eu não posso não ter pegado, porque estou em contato com ele agora. Então, eu preciso realmente ter essas dúvidas. Eu vou elaborar essas perguntas para a gente poder fazer esse bate-bola ali. E aí eu acho que você vai conversar com o André. O que você acha em termos de imagem que deve ir, se as funcionalidades devem ir, né? Assim, se são os ícones, se não são, se dá para dar uma navegada. Aí vocês vão escolher aí o que é interessante. Eu já posso adiantar que talvez não são todas as informações que são importantes para uma landing page. Provavelmente a landing page ela vai vir de um trabalho já feito de outra forma, que quem vai chegar ali vai já estar nutrido com outros tipos de informações através de outros recursos. Seja E isso é uma questão que eu já falei com o André, a gente ainda não entendeu a estratégia, viu, André? Por isso que, às vezes, a gente estava nesse sofrimento grande com a landing page, mas a gente não entendeu ainda a landing page dentro da estratégia que você desenhou. Talvez isso aí tenha que vir junto, né, Rafael, para poder, até essa análise da landing page fazer mais sentido no todo das estratégias que você está pensando aí. Tá bom, a gente vai trazer uma ferramenta nova que a gente está implementando aqui para a gente, que eu acho que vai ser... se ela tiver o potencial que a gente está vendo em outros mercados, ela pode mudar o jogo de vocês de aquisição de leads qualificados aí. Bem rápido, assim. Uma ferramenta do LinkedIn, de captar através do LinkedIn bem robusto, assim. Eu acredito que casa muito para o que vocês fazem, assim. Dá para achar as pessoas certas. E eu acho que ela vai ser a ponta do nosso funil aí, que para em seguida ser o site, em seguida ser a landing page. Um terceiro passo ser uma apresentação de rapport e depois uma apresentação customizada com a solução para a pessoa. Aí a gente vou trazer isso daqui.
assim que a gente estiver fechando essa landing page, mas o Rafael vai agora ver o vídeo que eu passei, e depois eu já vou colocar aí no grupo e a gente já vai marcar para conversar com a Juliana qual é o melhor momento, se é só com ela rapidinho, se é participando da obrigação e depois falando mais um pouco. A gente vai falando nesses terça, quarta, já falar com ela. E vai ser uma duração um pouco maior do que uma reunião de 1 hora, talvez eu precise de um pouco mais de tempo para poder tirar essas dúvidas. Juliana fala mais do que eu, Rafael. Mas é importante tirar a dúvida de tudo, é importante. Tá? Obrigada, viu, gente? Obrigado, Adriana, boa cirurgia. Obrigado, Rafael. Até mais. Eu desejo você, se Deus quiser, nem que seja com o joelho para cima. Tá ok. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau.